Bom dia! Bem-vindo ao nosso Café com a Palavra. Olá, galera do Café com a Palavra. Tá gostoso? Deixa eu te falar uma coisa. Você tem nos ajudado a divulgar aí o café? Então nos ajude, tá? Eu conto com a sua ajuda nas redes sociais aí. Lembrando a vocês que nós temos o Instagram, o Facebook e YouTube. Tudo Café com a Palavra, tá legal? Olha só, quando se fala essa palavra assim, temor, temor. Temor, a gente pensa logo em coisa que traz medo, pavor, não é? Lembrem, temor, medo, pavor, fuga, fuga, não é? Mas o temor na Bíblia também tem outra conotação, e moralmente falando, por exemplo, reverência, respeito, honra, entendeu? Então, quando fala muitas vezes temor a Deus, está falando reverência a Deus, respeito a Deus, honra a Deus, correto? Não é medo, pavor, é honrar, é reverenciar, como eu vou te dizer, é respeitar a Deus. Eu estou te falando isso que eu estava lendo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 11, diz assim: assim que sabendo o temor que se deve ao Senhor. Então, se deve ao Senhor o quê? Honra. Se deve ao Senhor respeito, correto? Se deve ao Senhor o que mais? Vamos lá, respeito, honra. Se deve ao Senhor reverência. Então, o que ele está falando? Assim que, sabendo o temor, ou seja, sabendo a honra, o respeito, a reverência que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos. Esse manifesto, sejamos manifestos a Deus, ou seja, assim, sejamos claros, nós não temos nada a esconder em relação a nada. Então, por exemplo, mas somos claros, somos transparentes a Deus e queremos ser transparentes à vossa consciência. Mas é necessário temor a Deus. E ele fala assim, nós estamos sabendo desse temor a Deus, desse respeito a Deus, persuadindo as pessoas a fé em Deus, certo? E hoje uma coisa que foi tirada do nosso meio é o temor a Deus. É por isso que você vê tantas pessoas brincando com o nome de Deus, soltando piadas com o nome de Deus, com a palavra dele, porque se perdeu o respeito, se perdeu o temor. E eu já falei aqui nesse programa o seguinte, quando você perde o temor, certo? Você faz coisas reprováveis aos princípios de Deus, porque você não tem mais respeito. Se eu perco o respeito, se eu perco a reverência, eu acho que eu não devo mais honrar a Deus, então eu tomo atitudes, eu faço coisas que eu já não acho que é errado nem pecado, mas ofendem direto os princípios, vão contra os princípios e ofendem direto o coração de Deus. E tem uma passagem que eu também já cansei de falar aqui, que deve ser lembrada sempre, que o temor ao Senhor, ou seja, a honra, a reverência, correto? O que mais? A reverência, o respeito, é o princípio da sabedoria. Então, para nós nos tornarmos pessoas sábias, primeiro princípio que nós precisamos ter, não é o banco de uma faculdade, é ter temor a Deus, é respeitar, reverenciar, correto? E honrar Ele. Esse é o princípio, o primeiro para a gente ser sábio. Então, como está sumindo o temor no meio da sociedade, não se tem temor a Deus e não se tem mais respeito a nenhum tipo de autoridade, vocês estão cansados de ver isso aí. Então, nós nos tornamos uma sociedade que não é uma sociedade sábia. É uma sociedade que, infelizmente, é manipulada por poucos, é uma sociedade corrupta, é uma sociedade sem princípios. Por quê? Porque foi extraído dessa sociedade, e onde está inserida a igreja também, o temor a Deus. E tirando o temor a Deus, nós nos tornamos não sábios.
Sacou? Então, que nós possamos ter temor ao Senhor e ter uma vida clara, uma vida transparente. Ok? Que Deus te abençoe. Até o próximo Café com a Palavra.